Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 27º domingo do tempo comum. Fique comigo até o final. Tenho certeza que Jesus falará no seu coração. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo rezando esta liturgia. Comente, clique, se inscreva, receba as novidades do nosso canal. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escute a palavra proclamada, tire o sinal de conversão. Você não está sozinho, Deus está dentro de você. Sempre que for ler a palavra de Deus, se prepare. Peça a Deus uma graça, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje rezaremos, minha leitura está no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo de 2 a 3, capítulo 2, versículo de 2 a 4. Senhor, até quando clamarei sem me atenderdes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Porque me fazes ver iniquidade quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Responde-me, Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 94, 95. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. Não fechei o coração, ouvi vosso Deus. Segunda leitura está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 8, versículo de 3 a 14. Caríssimos, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Nós passamos alguns domingos refletindo a radicalidade de Jesus,
que tem falado aos fariseus, aos doutores da lei e também a seus discípulos. E ele nos pede um desapego total dos bens materiais. Ele diz que nós devemos criar pontes e não muros que fechem o acesso até ele. Agora é a vez do profeta, do apóstolo. O Senhor diz que o caminho é estreito e nos pede um desapego total. Devemos servir a Deus, sim, não ao dinheiro. Devemos perdoar 70 vezes 7. Mas você pode dizer, está difícil, diácono. Ou o Senhor aumenta a minha fé, ou não vai acontecer, pois eu me sinto muito impotente. Olha só, aí os apóstolos fazem um pedido a Jesus, um pedido bonito e necessário. Senhor, aumenta a nossa fé. É o que vai dizer hoje Lucas no capítulo 17. Vai nos falar do poder da fé. A fé é a capacidade de acreditar sem ainda ter visto. É possível aumentar a minha e a sua fé? Você crê ou não crê? Sim ou não? Porque alguém tem fé demais e outro tem fé de menos. O que faz uma pessoa ter fé? Pergunta que nós podemos nos questionar. A fé é como um relacionamento. Um casal, acontece a vida matrimonial quando aumenta o meu amor por alguém, por aquela pessoa que Deus me confiou. O casal vai chegar ao namoro, depois ao casamento, e vão se conhecendo e vão tendo a cada dia mais intimidade. Um conversando com o outro, e assim o amor vai crescendo. Como assim, diácono? Vai crescendo com convivência, vai crescendo com diálogo, vai crescendo com respeito, vai crescendo esse amor com mais intimidade, vai crescendo à medida que eu conheço mais o meu próximo, aquela pessoa que está do meu lado. Mesmo assim, a nossa fé. Deus é uma pessoa. E eu tenho que ter um relacionamento com esse Deus. Uma entrega, uma busca, uma dependência permanente. Aí Jesus vai dizer, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, pequenina, ou seja, coloque um pouquinho do que eu lhe digo na palavra, um pouquinho para você transformar o seu coração. A semente de mostarda é o pouco que eu escuto e guardo no meu coração. E a gente vai constatando que a fé que eu tenho, que você tem, vai dar conta de arrancar aquela amoreira e plantá-la no mar. Me responda, o que é que faz um ser humano entrar numa crise de fé? Ah, diácono, muitas coisas. Por exemplo, diga aí, diácono, me faz entrar numa crise de fé quando estou diante da doença. Me faz entrar numa crise de fé quando estou diante da morte, das crises, das corrupções, da fome no mundo. Aí as pessoas vão entrando em crise. E Deus vai me dar situações que eu possa arrancar daquela crise, daquela planta e jogá-la ao mar. Por que o mar? Porque os judeus acreditavam que o mar era símbolo do mal. Então eu pergunto a você, quantas amoreiras nós temos que arrancar do nosso coração? Quantos pecados, quanto desafio está dentro de mim e está dentro de você? Se a gente for comparar o tamanho da amoreira com o tamanho do grão de mostarda,
que é maior? Claro, diácono, é a moreira. Jesus diz que a fé sempre sentimos que ela é pequena, todos nós. Esse sentimento nós iremos carregar por toda a nossa vida. E quando nós olhamos para a nossa realidade, quantas amoreiras estamos precisando arrancar de dentro de nós e jogar lá no fundo do mar? A amoreira do pecado, precisamos arrancar. A amoreira da mágoa. Tem pessoas que ficam guardando ressentimento, guardando mágoa. Oh, lembra daquele dia que você fez isso comigo? Lembra daquele dia que você fez aquilo comigo? Calma, não guarde ressentimento. Essa liturgia nos convida a arrancarmos as mágoas que temos dentro do nosso coração e jogar ela no fundo do mar. Arrancar também a moreira da dificuldade que a gente carrega dentro de nós, todas as barreiras. Se a dificuldade que você carrega na sua vida familiar, se as dificuldades que você carrega na sua vida de igreja, de comunidade, seja a dificuldade que você carrega, nós temos que jogar ela no fundo do mar. Temos fé, ao menos no tamanho do trigo de grão de mostarda. Já dá para fazermos essa fé pequenininha, tamanho de um grão de areia, já dá para fazer prodígios e muitas maravilhas. Lembrando que o grande prodígio da vida cristã é ser servo de Deus, trabalhar para o reino de Deus. Jesus já inicia assim: se algum de vós tem um empregado, quando você chegar, o empregado chegar, você vai fazer o quê? Vai servi-lo, não é verdade? Será que você vai agradecer porque fez o que ele tinha mandado? Oxe, claro que não. Ele é empregado, fez sua obrigação. Porque o empregado sou eu e é você. Então nós precisamos dessa fé. A fé que arranca a moreira da minha preguiça de ler a palavra de Deus. A moreira que arranca a minha vaidade, meu orgulho, os meus vícios que me escravizam. Deus sabe dos seus vícios, viu? Pode até achar que ninguém sabe, mas Deus sabe. E a moreira da tristeza, nós temos que arrancar ela e jogar ela rápido no fundo do mar. E da depressão? A depressão que é mais terrível, arranque ela, crie um relacionamento com Deus. Fale com Deus das suas necessidades. Vá confessar. Tá certo? E arranque essa moreira do seu coração. Veja hoje a primeira leitura do livro de Abacuque, no capítulo 1. Ele diz assim: Senhor, até quando eu clamarei sem o Senhor me atender? Até quando o Senhor virá me socorrer? Quantas vezes nós não fazemos essa pergunta ao longo da nossa vida? Onde é que o Senhor está, Deus? Que não está vendo essa violência, essas corrupções que acontecem no nosso mundo. A gente fala isso às vezes, né? Quantas pessoas estão paralisadas em seu serviço a Deus? Quantas pessoas podem ajudar e não ajudam, porque são mesquinhas, prepotentes? E outras não ajudam porque estão decepcionadas com o mundo, com a vida e também com Deus. Não é verdade? Abacuque, ele diz assim, que não é correto a gente ficar dessa forma. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos um dia passar por essa dor. Todos nós. Mas o justo viverá pela fé. Você quer viver pela fé ou quer viver pelas suas conclusões? Você que decide. Tá certo? Para muitos de nós, o que nos impede de vencer na vida é essa moreira que está dentro do nosso coração e a gente não quer arrancar. A moreira da ansiedade, é muita moreira, do medo, da decepção, a moreira da gemora de Deus. O salmista hoje diz assim: não fechei o vosso coração, ouvi a voz de Deus. Escute Deus, tenha tempo para Deus.
Sempre eu digo na casa das crianças, tire um minuto para Deus e reza o Salmo 1, fale com Deus. Hoje a segunda carta de Paulo aos Timóteo, lá vai dizer assim para a gente que vai fazer um convite para mim e para você, para nós reavivarmos a chama da nossa fé. Deus nos dá um espírito de amor, um espírito de sobriedade. Então, pare de achar que você não é capaz de nada. Todos nós recebemos essa imposição de mãos. Quando recebemos a crisma, o sacramento do serviço, Deus não nos deu um espírito de timidez, não, mas de sobriedade. Agora, deixe de grossura, seja sereno. Reavivamos a chama do Espírito Santo que há dentro de nós. Então Jesus hoje nos convida a essa fé na humildade. Então, quando tiver feito tudo que você tinha que fazer, nós vamos ver, nós somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos ter feito como empregado. Inútil no sentido de que Deus não precisa de mim. Quando eu estou vaidoso, presunçoso, idólatra, mas é uma honra para mim servir a Deus por amor e não pelo meu ego e não por tudo que eu carrego dentro de mim que me distancia de sua graça. É uma alegria sermos servos de Deus. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Paz e bem.